Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e logo que eu decidi por fazer bioengenharia em Portugal, veio uma dúvida que eu acho que é recorrente a muitas pessoas que decidem estudar em Portugal, que é fazer o curso em um politécnico ou em uma universidade, porque até então eu não sabia a diferença entre os dois e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, resumidamente, para você entender as diferenças que são bem poucas, ok? Então aguenta aí. Antes disso, eu peço para você, olha aqui embaixo, estamos quase chegando aos 40 mil inscritos, que é a nossa meta para esse ano. Então, se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e deixa aqui embaixo nos comentários que curso você pretende fazer aqui em Portugal, se caso pretende vir estudar, ok? Primeiramente, como eu falei já em alguns vídeos aqui, quando eu decidi fazer bioengenharia, eu fiquei em dúvida entre o Politécnico de Coimbra e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que fica na cidade de Vila Real, no norte de Portugal. Uma é uma instituição politécnica e a outra é uma instituição universitária. Justamente porque o ensino superior português ele é dividido em politécnicos e sistema universitário. Que, em síntese, conforme a Lei de Educação Superior aqui de Portugal, a universidade ela tem um componente teórico de investigação científica muito forte e já os politécnicos eles formam profissionais com uma vertente mais vocacional e profissionalizante. Muito numa lógica de universidades e institutos federais do Brasil. Tanto é que existem alguns cursos que existem nas universidades e não existem nos politécnicos e alguns cursos dos politécnicos que não existem nas universidades. Se caso vocês pesquisarem, vocês vão ver. Como é o caso, por exemplo, de Direito e Medicina, só existem nas universidades. Os cursos técnicos superiores só existem nos politécnicos. Mas todas elas têm cursos de graduação e mestrados, por exemplo. Porém, a teoria e a prática, elas meio que não conversam muito sobre o que deveria fazer uma e o que deveria fazer a outra, justamente porque com o passar do tempo foram se desenvolvendo outras ramas dentro dessas instituições, as universidades querendo ampliar as suas áreas, para as questões politécnicas, e os politécnicos querendo avançar para a questão de investigação científica. Um exemplo disso é a Escola de Agrárias e o Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra, onde eu estudo, que tem inúmeros projetos de pesquisa que envolvem docentes e alunos das graduações e dos mestrados. Ou seja, mostra que não é só uma questão de formação profissional, é uma questão também de investigação. Existe a possibilidade de fazer investigação nos politécnicos também, assim como nas universidades existem aí já algumas questões um pouco mais vinculadas com a parte profissionalizante. Mas vamos aí falar sobre as diferenças e semelhanças das duas, já que as duas meio que se cruzam aí. Qual é a diferença? Primeiro, sobre o título, que é algo que muita gente tem dúvida, Eu também tinha dúvida com respeito a se o diploma das duas instituições era o mesmo. E sim, é o mesmo porque ele confere um grau de licenciado, no caso das graduações, um grau de mestre, no caso dos mestrados. Os politécnicos, eles não têm doutoramentos ou doutorados, como a gente conhece no Brasil, e esse é um dos grandes pontos que vem se trabalhando hoje, desde o grupo, um grupo que foi conformado com todos os politécnicos de Portugal, que pede a redesignação do nome, para que não seja mais Instituto Politécnico e sim Universidade Politécnica, e que isso possibilitaria que essa parte de investigação possa ser elevada, justamente porque permite aí a criação de doutorados ou doutoramentos. O grande ponto que diferencia as universidades dos politécnicos é o método de ensino. As universidades têm essa componente teórica muito academicista do processo da educação, e os institutos politécnicos eles têm um componente teórico-prático muito forte. Grande parte da carga horária do plano de estudos dos cursos de graduação, por exemplo, dos politécnicos, são dentro de laboratórios ou são fazendo estágios. Como eu tenho uma professora minha que diz, o momento de se aprender a teoria é dentro da universidade e o momento de errar e corrigir os erros é fazendo as partes práticas dentro da universidade para ir perfeito trabalhar no mercado de trabalho. E esse é um ponto muito importante de destacar, que é, por exemplo, o caso do meu curso. O meu curso ele tem aproximadamente 40% da carga horária dele voltado para práticas, seja nos laboratórios, seja em estágio, seja em projetos. E esse ponto do estágio é algo que eu gostaria de remarcar, porque eu vivo numa casa com estudantes que estão no Politécnico e estudantes que estão na UC, então a gente pode confrontar bastante questões vinculadas à metodologia de estudo. Um ponto muito importante que chama muito a atenção é que a maior parte dos cursos das universidades não tem estágio obrigatório, o que não significa que você, como estudante, não possa correr atrás de um estágio por fora da universidade.
enquanto todos os cursos de graduação dos politécnicos, sim, o tem. Independente do curso. E pode acontecer de que exista o mesmo curso, tanto na universidade quanto no politécnico, que vá ter estágio no politécnico e na universidade não vai ter. Obviamente existem aí outras modalidades, né, de aprendizado dentro da Universidade de Coimbra para o mesmo curso que deveria proporcionar a mesma experiência ou uma experiência semelhante no aprendizado comparado ao estágio. E no que diz respeito à qualidade acadêmica dos cursos, é algo que você também não precisa se preocupar. Tanto é que se você parar para analisar as top 20 instituições de educação superior de Portugal, lá você vai encontrar a maior parte dessas 20 instituições vão ser instituições públicas, em primeiro lugar, isso vale destacar, se eu não me engano, só 2 ou 3 universidades privadas estão entre as 20 melhores de Portugal. E você vai encontrar diferentes universidades e politécnicos. Muitas vezes, e é a maior parte dos casos, as universidades vão estar liderando o ranking da qualidade acadêmica por um ponto muito importante que diferencia também universidades de politécnicos. As universidades, no geral, têm diferentes polos ou diferentes áreas do conhecimento, por exemplo, as engenharias, a parte de humanas, as ciências sociais, a parte de saúde, as biológicas, enfim, enquanto muitas vezes alguns politécnicos eles vão ser específicos para alguma área. Exemplo disso é o Politécnico de Coimbra, vou utilizar ele de novo como exemplo, que tem 6 escolas, sendo que uma delas são vários cursos das 5 escolas que estão dentro de Coimbra que foram levados para uma cidade aqui do lado para justamente poder descentralizar a educação superior na região do distrito de Coimbra. Então, dessas 5 escolas que existem aqui em Coimbra, tem saúde, que aí tem fisioterapia, tem farmácia, tem fonoaudiologia, que é a terapia da fala, enfim, tem a Escola Superior, o Instituto Superior de Engenharia, tem agrárias, que aí tem justamente biotecnologia, tem agronomia, se eu não me engano, enfim, tem a parte de administração, contabilidade, e tem a Escola Superior de Educação, que tem esportes, por exemplo, que é educação física, né? As partes de educação, justamente, mídia, artes, é tudo lá. Enquanto a Universidade de Coimbra tem uma vasta quantidade de cursos à disposição. Então, por isso, na hora de fazer a avaliação, também as universidades vão liderar o ranking, justamente por ter maior número de cursos. Existe possibilidade de você consultar como funciona, por exemplo, a avaliação do seu curso, como ele está acreditado, como ele foi avaliado pelo Ministério da Educação de Portugal? Tem sim, você pode entrar no site da Direção-Geral de Educação Superior e dar uma pesquisada lá sobre como foi a avaliação, como foram as acreditações. Isso no site das universidades você também encontra, mas enfim, se você jogar DGES, Acreditações Universidades ou Institutos Politécnicos, você pode ir lá pesquisar para ver como foi a avaliação, se foi uma boa avaliação ou com o que tem que melhorar. Você pode fazer uma pesquisa, aí você deve fazer uma pesquisa, porque querendo ou não, a universidade ela é feita por 2 componentes. As ferramentas que a instituição te brinda, e aí está os professores, a infraestrutura e tudo mais, e também a sua componente, né? A componente do aluno buscando por informações. E por isso é também importante de que você corra atrás e pesquise sobre a qualidade dessa instituição para onde você quer estudar. Um ponto também muito importante sobre a diferença de universidades e politécnicos está na questão financeira. Na maior parte dos casos, as universidades são mais caras do que os politécnicos, mesmo que eles te deem o mesmo diploma com o mesmo nível acadêmico e que tenham a mesma qualidade acadêmica. As universidades elas vão ser mais caras, num grande geral, né? Algumas são mais baratas, mas num geral existe essa diferença. Espero que dessa forma eu tenha esclarecido a dúvida, essa questão aí sobre a diferença entre politécnicos e universidades, que no final das contas não é tanta assim, é uma diferença na questão prática e também na questão dos níveis, né? Universidades podem dar doutorados, enquanto os politécnicos não, por isso hoje eles estão fazendo esse pedido aí de mudança de nome e de ampliação, né, para poder ter os doutorados, enquanto os politécnicos têm os técnicos superiores e as universidades não. Enfim, como eu falei, qualquer coisa é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando. Deixa aqui para onde você vai ir, se caso você já definiu para onde você vai. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!